E aí você tem aqui esses solos argilosos. Geralmente solos argilosos têm uma cor amarela avermelhada. Os solos arenosos têm uma cor mais branca, mais bege. Bom, o exemplo mais extremo seria os solos de praia. Bom, outros termos que também são importantes de prestar atenção são esses termos solo fértil, estéril, permeável e impermeável. Esses dois aqui estão intimamente ligados à textura do solo, à quantidade de areia ou argila. Solos férteis ou solos estéreis estão ligados ao teor de matéria orgânica. Então você pode falar que o solo, digamos, ali da praia de Copacabana, ali na faixa de areia dos banhistas, é um solo extremamente arenoso, extremamente permeável e estéril, zero matéria orgânica. Por sua vez, se você está ali, digamos, na restinga, onde tem ali aquela vegetação já típica da praia, você já começa a ter uma pequena fertilidade, um pequeno teor de matéria orgânica, mas ainda é muito baixo, e ainda assim você tem um solo permeável. Agora, se você está falando de uma área como, por exemplo, o nosso campo de futebol, lá no colégio, nós temos um solo ali permeável por conta da atividade biológica, a grama. Nós temos um teor de argila elevado, se comparado à praia, tanto que, sim, dependendo do volume de chuvas, nós temos ali alguns pontos de alagamento. Bom, vamos agora aí dar uma recapitulada e ver alguns termos importantes para a gente dar continuidade. Vou sumir para dar mais espaço para vocês e vamos lá. Primeiro, horizontes e camadas. É a mesma coisa? Bom, já conversamos sobre isso. Não. Vamos deixar claro. Horizonte está ligado à organização e estrutura do solo. Camada, vamos utilizar apenas para processos de acumulação associados à construção de depósitos que posteriormente pode ou não dar origem a uma rocha sedimentar. Beleza? Perfil de solo. O que é um perfil de solo? Perfil de solo é aquela sequência que você observa em um solo. É a visualização desses horizontes. Ah, um perfil de solo pode ter só um horizonte? Sim. Pode ter todos os horizontes? Sim. Então, perfil de solo é só a visualização dos horizontes que compõem o solo? Sim. E reconhecendo no perfil a presença ou não de horizontes, você pode dizer que o solo é maduro ou não. O que quer dizer solo exposto? Solo exposto é um termo que a gente utiliza para se referir ao solo que você não tem a presença de vegetais. Aqui, ó. Eu desmatei a área, retirei a vegetação e agora o meu solo está exposto à ação direta da chuva, do vento, da atividade humana. Ele está exposto. O termo solo exposto é para se referir a um solo que não tem sobre ele cobertura vegetal. Beleza? Solo raso, solo profundo, não entendi. Calma, jovem Padawan. Solo raso, solo profundo. Um solo profundo é também um solo maduro. Mas nem todo solo profundo é um solo maduro. Espera aí, não entendi, está confuso. Vamos lá. Um solo profundo é um solo onde você tem entre o topo e a rocha uma grande extensão em metros. Um solo maduro, ele tende a ser um solo profundo? Ok. Um solo maduro
tende a ser um solo profundo, mas nem todo solo profundo é um solo maduro, porque para você ter maturidade é necessária a presença de todos os horizontes. Mesmo que o horizonte O seja de 1 milímetro e o horizonte A seja de 2 metros e o horizonte B seja de 3 metros, o horizonte C seja de 17 metros, não existe uma organização, digamos, regular dos horizontes. Mas sim, um solo, para ser considerado maduro, ele tem que ter todos os horizontes. Beleza? Então, um solo maduro tem todos os horizontes. Tende a ser um solo profundo. Ok? E um solo profundo, ele pode ter, digamos, 30 metros de horizonte C e não ter em cima dele o horizonte B, A e O. É possível? Sim. Porque o que define o horizonte não é a distância que ele está da rocha-mãe, a proximidade que ele está da superfície, e sim a sua estrutura. O horizonte O, ele tem que ter matéria orgânica. O horizonte A, ele tem que ter matéria orgânica e elementos minerais. Se você não tem um solo em si matéria orgânica, você não vai ter, consequentemente, a formação de um horizonte A. Tá entendendo? Então, fica essa ideia aí. Um solo profundo tende a ser, aliás, um solo maduro tende a ser um solo profundo, mas nem todo solo dito profundo pode ser considerado um solo maduro, no sentido de ter todos os horizontes de um solo. Ok? Voltando aí. Posso falar que o solo é um produto do intemperismo? Sim, pode. Nós temos aqui solos que foram formados a partir do intemperismo. Mas lembre-se, o intemperismo ele é apenas um dos elementos que formam o solo. Agora, não existe formação de solo sem antes você ter o processo intempérico. Digamos, é a primeira condição, tá certo? Por isso, embora a gente reconheça que existem mais elementos que formam o solo, sim, a gente pode dizer que o solo é um produto do intemperismo porque ele é a condição básica para a sua formação. Beleza pura? Bom, dando uma olhada aqui, eu tenho alguns exemplos de solos. Olha só. Como eu disse, isso aqui é um solo profundo se comparado a esse. Mas veja, a camada O ainda está sendo desenvolvida. Eu tenho aqui camada A, B e C. À medida que o solo vai se tornando mais desenvolvido, os horizontes vão sendo organizados. E aí, vamos pensar agora aqui nessa relação clima-solo, para pensar essa evolução e a gente fechar essa parte aí. Da rocha-mãe à formação do solo. E a gente consegue visualizar se o solo é bem desenvolvido ou não, em muito pela presença de vegetação. A vegetação, ela demanda uma base, ela deve ser suportada pelo solo, ela arma a sua estrutura e o solo dá esse suporte. Agora, se o solo for raso, tal como uma fundação de um prédio, é necessário você criar uma base, um puta de um buraco onde você criar um prédio. Essa base é que vai dar sustentação à estrutura. Então, em ambientes onde você reconhece vegetação de grande porte, árvores grandes, lenhosas, você pode sim inferir que aquele solo é profundo, o suficiente para dar suporte a essa vegetação. Áreas onde a vegetação se mostra de menor porte, ali, nesse esquema aqui, rasteira quase, você pode sim inferir, deduzir que o solo ele ainda não é tão profundo assim, ele está aí em formação. Existe uma relação interessante
entre profundidade do solo e intemperismo, já que falamos dessa relação entre clima, topografia. A topografia, esse exemplo aqui, mostra legal tipo de solo e a profundidade e a relação com a topografia. Aqui favorece a acumulação, então você tende a ser solos mais espessos. Essa área, a inclinação é suave, então o material pode repousar aqui tranquilamente. Agora aqui, à medida que o solo é formado, ele é rapidamente trazido aqui para baixo pela ação da gravidade. Então a tendência dessas áreas é um solo mais raso. E um bom exemplo disso você pode ver lá no colégio, ali na Pedra da Babilônia. Você tem vários exemplos ali de áreas de solo exposto, onde ali em algumas brechas desenvolve-se uma plantação, uma vegetação, e como nas áreas mais baixas, você tem ali a formação de uma vegetação um pouco mais robusta. E essa figurinha aqui, ela ilustra bem a relação entre clima e profundidade de solos. Áreas de clima muito úmido e quente, como é o caso da nossa floresta tropical, Mata Atlântica, da nossa floresta equatorial, os solos eles tendem a ser bem desenvolvidos. Em áreas de climas mais áridos, o solo ele é bem raso. Então tem uma relação direta aí entre condição climática e profundidade do solo. Como a gente não conversou sobre clima ainda, não se preocupe. Mas é importante. Quando falamos em clima, estamos falando de água e calor, onde os elementos se fazem presentes com grande quantidade de água, grande quantidade de calor, os solos são mais profundos por causa do intemperismo químico. Onde você tem falta de um destes, falta de água ou falta de calor, você tem predominantemente intemperismo físico e solos mais rasos. Ok? Bom, e aqui um exemplo legal, principais tipos de solos do Brasil. E aí na nota de aula eu vou deixar um link e também na apresentação aqui eu vou disponibilizar um link de um site bacana que fala os principais tipos de solos do Brasil, porque nesse momento não é importante você saber todo tipo de solo. O cambissolo, o gleissolo, o neossolo, latossolo, são termos que sim, a gente vai utilizar mais à frente. Quando falamos em domínios morfoclimáticos, esse vai ser um tema recorrente, solo. Mas eu sugiro já, desde já, você dar uma olhada no material, no link de apoio que eu vou colocar lá, para que você já se familiarize com alguns termos, como neossolo, latossolo, porque, como eu disse, esses termos eles vão ser utilizados mais adiante. O link é esse aqui, que vai também estar lá. Eu disponibilizei o PPT desta videoaula, então dá uma olhada lá e se familiarize com termos como esse aqui. O que é um neossolo? É um solo jovem, onde você tem extremamente raso. Um latossolo, que é o principal solo do Brasil, são solos profundos, extremamente argilosos. O que é um cambissolo? É um solo intermediário, muito parecido com o argissolo, só que o argissolo ele tem um teor de argila maior, ele tem mais horizontes. Volto a dizer, não é hora de você saber de cara o que é um neossolo, latossolo, argissolo, cambissolo. O que é importante você saber é esses termos se referem a diferentes solos que existem no Brasil. Primeiro. Segundo, esses termos se referem a solos que são caracterizados em função da sua maturidade. Isso a gente já trabalhou. E terceiro, são termos que vão aparecer para você em temas do próximo trimestre. Então, se você quiser dar uma olhada, já se familiariza. Mas nesse momento, eu quero que vocês apenas tenham essa referência desses tipos de solo e que reconheçam que esses termos são utilizados como referência para
termos de solos maduros e imaturos. Imaturos, os neossolos, solos maduros, latossolos. Beleza pura? Bom, dando sequência. E o processo de degradação dos solos? Aqui eu quero que vocês reconheçam dois tipos de processo. Todo processo natural pode levar aí à erosão do solo. Chuvas, geleira, rios. Aqueles processos que nós chamamos de naturais, eles demandam tempo para acontecer e tem uma temporalidade, digamos que muitas vezes escapolem a nossa temporalidade. Agora, quando falamos em processos erosivos disparados ou que são influenciados pela ação do homem, aí sim nós temos o que nós podemos chamar de problema. É uma erosão que vamos chamar aqui de acelerada. Então, os processos erosivos podem ser de ordem natural, geológica ou antrópica, acelerada. Esse aqui que é o nosso ponto a partir de agora. Por quê? Esses problemas aqui geralmente decorrem de intervenção. E que intervenção é essa? E que alteração natural a gente pode estar falando? A gente pode estar falando, por exemplo, de tornar o solo exposto, retirar a vegetação dele. Esse processo de desmatamento deixa o solo exposto e mais vulnerável à ação da chuva. Esse aí é um exemplo. Fatores que interferem nos processos erosivos. Todos esses fatores aqui, listados, interferem no processo erosivo. Nós já falamos isso. A topografia inclinada, diminui a inclinação, erosão acelerada, erosão reduzida. Cobertura vegetal. Muita cobertura vegetal favorece a infiltração, favorece a entrada de água no solo. Pouca vegetação, menos infiltração. Infiltração alta, infiltração baixa. Uma superfície como essa, ela tende a ser muito erodível, mas essa erosão pode ser reduzida se você coloca aqui cobertura vegetal. Porque, como vocês devem lembrar, a erosão da chuva ela acontece superficialmente. Se o que chove infiltra, você não tem água para descer, logo você não tem erosão. Uma superfície como essa tende a ter erosão pequena, mas se você deixa esse solo exposto, ele tende a ser mais facilmente erodível do que uma superfície mais inclinada, coberta por vegetação. Então, nós temos esses fatores aqui que, de alguma forma, controlam os processos erosivos. E aí, a ação do homem pode se mexer nessa organização. A retirada de vegetação favorece a erosão superficial, o processo de replantio favorece a infiltração, o homem pode alterar a topografia do terreno, já vimos cortes de estrada, aqueles plantios em curvas de nível, em degraus, terraceamento, é uma forma de você controlar o processo erosivo. Enfim, são várias as formas que o homem pode interferir nisso aqui. E aqui um exemplo bacana. Esse aqui é um dado muito comum
o que seria, numa mesma superfície, mesma inclinação, considerando o mesmo tipo de solo, uma região de mata exposta à pluviosidade tende a perder pouquíssimo solo. À medida que nós temos aqui diferentes culturas, sim, o impacto sobre o solo pode ser maior ou menor. Isso mostra o seguinte: sim, atividades agrícolas se preocupam por demais com o manejo do solo. Por que para a atividade agrícola o manejo do solo é tão importante? Por que a atividade agrícola se preocupa tanto em preservar o solo? Ora, você deve saber, né? Afinal, você reconhece os horizontes do solo e você sabe que a camada rica em matéria orgânica é a camada O, a que fica ali em cima. A camada O é que é rica em matéria orgânica, consequentemente, rica em nutrientes. Ah, então você matou. Se é rica em nutrientes, é a camada mais importante. E olha só, a camada mais importante, ela fica localizada exatamente na porção mais superficial. Logo, é a camada mais exposta aos processos erosivos. Daí, o manejo inadequado da superfície pode levar à perda de solo. E o primeiro pedaço do solo, embora a primeira porção é exatamente a camada superficial, a camada onde está concentrada a matéria orgânica. Isso que nós chamamos de processo de degradação do solo. E um dos processos mais importantes ou mais impactantes é a retirada de vegetação, que deixa o solo exposto. E quando o solo fica exposto, são disparados processos erosivos intensos, como esse que nós vemos aqui, que nós chamamos de ravinamento, que é uma erosão que vai ali cortando o solo, criando esses sulcos, essas, entre aspas, rachaduras, que são ravinas. E à medida que o solo vai sendo escavado, ele vai expondo mais o solo e vai acelerando o processo erosivo. É um processo de retroalimentação positiva. A diferença do fluxo laminar para o ravinamento, a erosão em sulcos, é que a erosão laminar é uma erosão mais difusa. Ela não corre em sulcos, ela, digamos, corta essa capa do solo, exatamente onde temos ali o horizonte O. Bom, então, quando falamos em degradação do solo, falamos em processos erosivos. Lembrando, vamos diferenciar processos erosivos naturais, geológicos, de processos erosivos humanos. Estamos falando de erosão humana, erosão disparada pela ação humana, erosão acelerada e que pode, aí no caso, levar à degradação do solo. E quando falamos em degradação do solo, estamos falando da perda de um importante atributo para algumas atividades econômicas essenciais, como a agricultura. Beleza? Bom, desmatamentos, queimadas, assoreamento, são resultados da ação do homem? Sim. No caso do desmatamento, acho que o termo por si só já diz muita coisa, acho que você já deve ter ouvido falar nesse termo, afinal, nós estamos aí em curso de um processo sério de desmatamento na Amazônia, e isso leva a problemas graves, porque estamos falando de desmatamento e exposição de solo em uma área muito, muito, muito chuvosa, ou seja, com forte tendência a processos erosivos. E não só, também temos as queimadas. Embora as queimadas sejam uma prática comum para a limpeza de áreas, é fato inegável que essas queimadas podem sim criar sérios danos à camada orgânica que está disponível ali no solo. Tá certo? Então, pode sim levar a uma perda da fertilidade, se não perda, uma redução significativa dessa fertilidade. Assoreamento já é quando você tem
um acúmulo desenfreado, principalmente em cursos d'água. Geralmente, o que nós temos no processo de assoreamento são as margens do rio expostas. Então, as chuvas por enxurrada levam o sedimento para o rio, só que é um volume tão grande que o rio não tem capacidade de levar aquele sedimento adiante, e ele fica acumulado ali. E é o que você tem esse processo de assoreamento, ou seja, o sedimento ele deveria chegar no vale fluvial e o rio mandar ele rio abaixo. Só que o volume é tão grande que o rio, às vezes, não dá conta de levar esse material. E esse material começa a se acumular. Esse é o assoreamento. Aqui alguns problemas de ravinamento. Veja, a perda de solo é brutal. Estamos falando de uma importante recurso. Agora, um dos problemas muito comuns em relação à erosão, degradação de solo, é o processo de lixiviação. É esse aqui. O solo lixiviado é um solo que perde muita coisa. Mas vamos tentar entender o que é a lixiviação. Olha só. Extração de substâncias presentes em meio sólido e dissolução em um líquido. Já ouviu falar disso? Mas com certeza você já fez café. Não fez café? Então sugiro. Quando você faz café no filtro, você pega a água passa pelo pó e realiza algumas trocas. E a água que sai ali embaixo, ela leva consigo algumas propriedades daquele pó. Por isso aquele gosto gostoso de café. Esse aqui está um pouco frio já. Mas enfim, a água sai com gosto, sai com cheiro. Eu gosto de café, mas enfim, isso é um exemplo legal de lixiviação, porque é uma retirada. Essa água que passou pelo pó e atravessou e levou ali consigo aromas e sabores, de alguma forma ela, entre aspas, degradou aquele pó, retirou algo daquele pó. E quando falamos de um solo lixiviado, estamos falando de solos que estão na sua camada mais superficial, perdendo atributos. E o que está mais ali em cima e que vai sendo perdido, lavado? Matéria orgânica. Então, o processo de lixiviação de solos vai ser muito intenso, principalmente em solos expostos, ou seja, sem vegetação, e solos expostos a grandes quantidades de chuva, como falei há pouco, nos solos amazônicos. Retira ali a vegetação, muita pluviosidade, aos poucos aquele solo vai sendo lixiviado, lavado, e a matéria orgânica vai indo embora. Então, esses são alguns problemas ambientais, vocês devem ficar atentos. Lixiviação, erosão. E qual o problema que esses dois processos erosivos causam? Principalmente, perda de atributos do solo, principalmente nutrientes. E quando falamos em degradação de solo, quem vai ser principalmente impactado é o setor primário, agricultura, pecuária. Beleza? Bom, esse foi o nosso bate-papo aí, a nossa apresentação sobre solos. Volto a destacar alguns conceitos básicos: horizonte, perfil, solo maduro, solo imaturo, tá certo? Volto a destacar, preste atenção nos termos solo permeável, solo impermeável, que estão ligados à textura do solo. Friso, destaco, sedimento não é tipo de material, é tamanho. Então você pode ter sedimento argila, sedimento areia, um sedimento mais fino, argila, sedimento mais grosso, areia, sedimento muito grosso, cascalho. Então, são termos para se referir a tamanho e não material, ok? E, por fim, nessa leitura aí, reconheçam os processos que formam o solo e os processos que podem degradar o solo. E que, nesse caso, o homem tem um papel importante aí. Não só no manuseio, como também para entender alguns processos de degradação. Por hoje é só. Dê uma olhada na nota de aula
dê uma olhada naquele link que eu coloquei e se tiverem algumas dúvidas, aqueles links que eu disponibilizei sobre glossários, explicando alguns termos, também pode ser útil para vocês. Beleza? Por hoje é só. Eu espero que tenha sido claro, direto, assertivo. Vou ver se coloco depois uma pequena postagem aí sobre solos lá no Instagram. Uma espécie de resumão disso aqui. Beleza? Para vocês, um forte abraço. Até mais e bons estudos. Até!